deixa eu te fazer uma pergunta que vai incomodar. Pensa na pessoa que você mais ajudou na vida. Pode ser um amigo, um familiar, um ex, alguém que você tirou do chão com as próprias mãos. Agora me diz, onde essa pessoa está hoje? Porque se você está assistindo esse vídeo, a resposta provavelmente não é ao meu lado me agradecendo. E isso dói de um jeito muito específico. Não é a dor de uma traição comum. É aquela dor que vem acompanhada de uma pergunta que não sai da cabeça. Como alguém que eu ajudei tanto pôde fazer isso comigo? Vê, existe um padrão que se repete na vida de pessoas boas. E quando eu digo pessoas boas, não estou sendo gentil. Estou sendo preciso. Existe um perfil específico de pessoa que experimenta essa traição com uma frequência que não é coincidência. São pessoas que ajudam com intensidade, que não fazem as coisas pela metade, que quando decidem investir em alguém, colocam tudo o que têm. E essas mesmas pessoas, de forma quase inevitável, acabam sendo as mais traídas. Isso não é azar. Isso é psicologia. Aqui está a primeira verdade que ninguém quer ouvir. Quando você ajuda alguém, você não está apenas dando algo. Você está criando uma dívida emocional que essa pessoa nunca pediu para ter. Pensa bem, você ofereceu seu tempo, sua energia, talvez seu dinheiro, talvez suas lágrimas, talvez noites sem dormir, pensando no problema de outra pessoa como se fosse o seu. E a outra pessoa recebeu tudo isso. O problema é que o cérebro humano não consegue lidar com gratidão por muito tempo, sem que ela se transforme em outra coisa. A gratidão, quando acumulada demais, vira peso. E peso vira ressentimento. Não porque a pessoa é necessariamente má, mas porque carregar a sensação de que você deve algo a alguém é sufocante. É humilhante de um jeito silencioso. É um lembrete constante de que em algum momento você estava no chão e que aquela pessoa ali do lado te viu assim. E ninguém quer ser visto na pior versão de si mesmo. Então, o que acontece? O cérebro encontra uma saída elegante. Ele começa a reescrever a história. De repente, a ajuda que você deu não foi tão grande assim. De repente, você tinha seus próprios motivos. De repente, eles teriam conseguido sem você de qualquer jeito. De repente, você era controlador, invasivo, sufocante. Você não reconhece essa pessoa. Reconhece? Aquela que, de repente, tem todas as críticas do mundo para te fazer. Exatamente quando você menos esperava. E a crueldade disso é que quanto mais você ajudou, mais a narrativa precisa ser distorcida. Porque a dívida é maior. Então, a revisão histórica precisa ser proporcional. É um mecanismo de defesa do ego. E funciona muito bem. Para eles. Mas existe uma segunda camada nessa história. Uma que é mais difícil de admitir. Você não estava apenas ajudando. Você estava precisando ajudar. Fica quieto um segundo com isso. Existe uma diferença enorme entre ajudar porque você tem algo a oferecer e ajudar porque você precisa ser necessário. Porque quando você é necessário, você tem um lugar garantido na vida daquela pessoa. Você tem um propósito. Você tem segurança emocional disfarçada de generosidade. E quando a pessoa começa a se recuperar, quando ela começa a precisar menos de você, alguma coisa estranha acontece. Você sente que está perdendo espaço. Então, inconscientemente, você continua ajudando. Às vezes, além do que ela precisa. Às vezes, além do que é saudável para qualquer um dos dois. E aí, a relação deixa de ser uma troca entre iguais e se transforma em algo muito mais complicado. Você no papel de salvador, ela no papel de salva. E ninguém aguenta esse roteiro por muito tempo. Tem uma metáfora que eu quero que você guarde. Quando você ajuda alguém com muita intensidade, você se torna um espelho. E esse espelho reflete uma imagem que a pessoa não quer ver. A versão dela que estava vulnerável, que estava perdida, que precisou de ajuda.
Toda vez que ela olha para você, ela vê essa imagem. Então, o que ela faz? Ela quebra o espelho. Não porque você fez algo errado, mas porque a sua presença é um lembrete constante de quem ela foi em um momento que ela prefere esquecer. E você fica ali com os cacos nas mãos sem entender o que aconteceu. Então, o que você faz com isso tudo? A resposta ingênua seria: pare de ajudar as pessoas. Mas isso não é nem honesto nem possível para quem você é. A resposta real é mais sutil. Aprende a diferença entre ajuda que liberta e ajuda que cria dependência. Ajuda que liberta diz: eu acredito que você consegue. Estou aqui se precisar. Ajuda que cria dependência diz, sem palavras: você precisa de mim. E eu preciso que você precise de mim. Uma constrói a outra pessoa. A outra constrói a relação de poder que vai inevitavelmente ruir. E tem mais uma coisa. Você precisa aceitar que algumas pessoas vão te trair, não apesar da sua bondade, mas por causa dela. Porque a sua bondade colocou elas em um lugar de fragilidade que elas não sabem como processar. E isso não é culpa sua. Mas também não significa que você saiu ileso. Significa que você estava em uma relação que nunca foi entre iguais. E relações assim têm prazo de validade. No final, existe uma pergunta que fica: se você soubesse que ia ser traído, você teria ajudado mesmo assim? A maioria das pessoas que eu conheço com esse perfil diz que sim. E acho que isso é a coisa mais bonita e mais trágica ao mesmo tempo. Você continua ajudando mesmo com as cicatrizes. Só que agora, com um pouco mais de clareza sobre o que está em jogo. E com um pouco mais de cuidado com a pessoa que mais precisa de você. Você mesmo. Se esse vídeo tocou em algo que você não conseguia colocar em palavras, inscreve no canal, porque a gente continua essa conversa toda semana.